Começa agora o podcast da Macro Baby, esse espaço aberto para as mamães conversarem, desabafarem, tirarem dúvidas, se orientarem e bater um bom papo. Hoje um assunto que fala muito a todas as mães, que é a amamentação, né? Quantas tiveram dificuldades no começo, muitas mães falando, ai, senti dor, ai, como que eu faço para amamentar? Mães de primeira viagem se perguntando, né, como que faz para amamentar? É um ato tão natural, mas espera aí, como é que funciona? Né? Então, sobre isso, vamos falar hoje, não é, Ela? Olá, pessoal. Gostaria de, primeiramente, agradecer a vocês por terem vindo, tirarem um tempinho do dia de vocês aí para estarem aqui com a gente. Mel, consultora de amamentação e de sono, aqui com a gente. Dani, esposa virtuosa, mãe de 2 aí. As duas são mães de 2 menininhas e estão com seus bebês a caminho aí, né? Chegando já. Muito obrigada. Obrigada pela esse prestígio aí com o nosso podcast. Prazer. Obrigada a vocês. Obrigada. Vocês querem se introduzir um pouquinho? Mel, conta pra gente um pouquinho do que você faz. Depois Dani conta um pouquinho pra gente também. Tá bom. Bom, eu sou consultora de amamentação e do sono infantil. Eu também estou me pós-graduando em psicologia e desenvolvimento infantil. Então, tudo relacionado à maternidade, bebê, criança. Eu sou simplesmente apaixonada. É o que realmente é o meu propósito de vida. Então, eu amo ajudar outras mães. É o que realmente, assim, me conecta e me faz feliz todos os dias. Então, eu acho que é isso. Eu sou mãe, né? Tenho uma filha de 4 anos chamada Marcela. Tenho outra a caminho chamada Mila. E sou casada, moro aqui nos Estados Unidos há mais de 10 anos. E acho que é isso. E você, Dani? Fala um pouquinho de você pra gente. Eu sou uma esposa e uma mãe. Esposa virtuosa. Eu divido, né, um pouco do meu dia a dia nas redes sociais. Não sou uma blogueira. Eu sou uma blogueira fajuta, que eu falo, né? Porque quase não apareço. Gosto de cozinhar, gosto de postar dicas sobre o meu dia a dia, sobre minha vida. No geral, sobre, né, a maternidade, o casamento, muitas receitas. Eu sou mãe da Lauren, de 2 anos, e do Levi, que está a caminho, e moro nos Estados Unidos há 6 anos. E é isso, estou lá compartilhando meu dia a dia. Um pouco que eu aprendo, eu divido. E aprendo muito lá também. Que legal. E a gente adora assistir, né? A gente estava falando aqui um pouquinho antes, as receitas, toda essa sua energia de cozinhar todos os dias, umas receitas. Eu falo, gente, quanto tempo demora isso? Você faz com uma facilidade, uma leveza ali e ainda cuidando de uma pequenininha em casa, né? É meu hobby, né? Eu tô triste, vou cozinhar, tô feliz, vou cozinhar. Eu gosto mesmo de estar na cozinha. É uma válvula de escape pra gente que mora aqui, né, em outro país. Tem que procurar alguma coisa que a gente goste para não, né, pensar em muito, né, porque senão a saudade bate, os problemas do dia a dia chegam. E aí, se a gente não procurar um hobby, esse é o meu. Sempre gostei de cozinhar. Esse era um hobby seu já do Brasil ou não? É uma coisa que você Desde sempre. Eu sempre sonhei em casar. Era o meu sonho. Nossa. E aí eu sempre me preparei. Meus pais foram meus cobaias, meus amigos, então eu sempre gostei de cozinhar. Minha mãe não é muito chegada à cozinha, então assim... Então você aproveitou. Eu sempre fui muito curiosa, então sempre gostei desse mundo do casamento, né, da vida, da maternidade. Do cuidado. A minha linguagem do amor é serviço. Então, assim, eu amo mostrando serviço. Tanto para os amigos, né, para quem está próximo a mim. E aí, assim, a gente chega aqui, tem que procurar algo. E eu já tinha isso do Brasil, comecei, fazia há pouco tempo, né, assim, quando eu estava noiva. Eu criei esse perfil como ações, né? Como é que fala? Um caderno para eu guardar as fotos de inspiração para o meu casamento. E aí começou a crescer, né? E eu fui compartilhando, eu sou cristã, comecei a compartilhar devocionais. E aí foi crescendo sem o meu controle. E hoje eu tô aqui. Continuo do mesmo jeitinho, nunca mudei, na mesma estrada, sempre compartilhando meu dia a dia. E é isso. E nós agradecemos vocês duas em especial, né, por estarem aqui para falar de um assunto tão importante, né? Não é por acaso que
a amamentação, e você que se preocupa tanto com a alimentação, né? É o primeiro alimento, né? É a primeira substância que vai fazer com que essa criança tenha imunidade, ela tenha força, ela cresça e tudo mais, né? E segundo a Organização Mundial de Saúde, segundo a Unicef, a ONU, né, o incentivo vem de todos os lados. Só que, Melina, não é muito fácil, não é tão fácil como todo mundo... Né? Para uma mãe de primeira viagem que ainda não sabe como que é, ela fala, não, beleza, vou amamentar. Mas quando aquele serzinho cai no nosso braço, e agora? Né? Então, assim, fala um pouquinho pra gente, né, que por mais que seja natural, não significa que essa mãe não precise da instrução, não precise do aprendizado, não é verdade? Sim. Eu sempre falo, né, eu acho que a gente precisa parar de romantizar a amamentação, mas também é preciso normalizar a amamentação, né? Porque deveria ser o normal, né? Nós somos mamíferos, né? Então, nós não deveríamos negar a nossa própria espécie. Se a gente parar para pensar, uma vaca, um elefante, um macaco, ninguém chega para eles e explica, olha, você vai ter que amamentar. Eles não têm uma consultora de amamentação, né? E eles são seres irracionais e todos amamentam, né? Então, assim, por que é instintivo para um mamífero irracional e não é instintivo para um mamífero como nós, que somos racionais, né? Então, existe várias coisas, né? Se a gente parar para pensar, as nossas vós, tataravós, ninguém que teve acesso à fórmula conseguiu amamentar, porque ela não tinha uma outra opção. Exato. Né? Então, assim, ela foi forçada a usar o instinto e amamentar, né? E fizeram isso lindamente. O que acontece, assim, principalmente depois dos anos 80, que começou a acontecer, é que, né, surgiu esse boom da fórmula, né? E, infelizmente, a sociedade fez a gente acreditar que nós temos menos poder, que uma coisa feita em laboratório é melhor do que uma coisa produzida pelo nosso próprio corpo. E é uma indústria extremamente forte, uma indústria que gera bilhões e faz realmente, né, tipo assim, toda essa coisa que a sociedade patriarcal, tudo, faz a gente acreditar que a gente não é capaz, né? Então, assim, a amamentação... Na verdade, causa insegurança, né? O amamentar em si já... Muitas vezes é inseguro. Será que meu filho está alimentado? Será que saiu leite suficiente? A gente se questiona não só disso, né? Mas de tudo quando a criança está ali. Mas é importante a gente saber que todas as mulheres têm essa capacidade, não é, Melina? Sim, e eu acho que o mais importante é também que, assim, infelizmente, às vezes, profissionais de saúde falam coisas do tipo, você precisa complementar porque o seu leite é fraco. Isso não existe, né? Então, assim, não existe leite fraco, né? Então, a gente precisa tirar esses mitos. Ou, muitas vezes, aquela mãe ouviu a amiga ou a experiência da mãe e ela toma aquilo ali como uma referência, né? Ao invés de buscar evidências científicas, né? Ao invés de buscar realmente o que funciona. Então, eu sou protetora, eu propago, eu apoio a amamentação, né? Eu acho que, assim, eu posso ficar aqui dias falando do leite materno, né? Porque realmente não é à toa que é considerado um líquido de ouro, não é à toa que é considerado o melhor alimento do mundo. E nada pode substituir, né? Nada a pode. fórmula substituir, mas não. A fórmula é outro meio, né? Exatamente. Para quem não conseguiu, para quem não pode, mas não é o substituto, porque nada é igual ao leite materno, nada. E Dani, como é que eu ia te foi? perguntar isso agora, como que foi para você? Olha, na minha vida, assim, o que eu mais tinha medo na maternidade era a amamentação. Sério? Desde sempre. Por quê? Porque eu sempre tive muita sensibilidade no seio, sabe? Aí eu falava, meu Deus, como é que eu vou conseguir ter um serzinho mamando ali? E a mãe de um ex-namorado meu comentou, nossa, eu senti muita dor, meu peito ficou esfolado. E isso ficou na minha cabeça, na minha adolescência. E aí, quando eu engravidei, eu não me preocupei em nada além de pensar na amamentação. Assim, não me preocupei com parto, porque eu sabia que estava, né, nas mãos de Deus, assim, tudo que viesse a acontecer era algo natural. Mas na amamentação, eu me preocupei porque eu tinha medo de sentir dor, tinha medo de não conseguir amamentar. É um mito, mas assim, a minha mãe não conseguiu amamentar, a minha avó. Então, na minha cabeça, né, quando eu não tinha esse entendimento, eu falo, se minha avó não conseguiu amamentar, não tinha leite, minha mãe não tinha leite, eu não vou ter. Então, assim, foi o motivo maior da minha oração. Eu orei muito para Deus, eu quero amamentar. Meu sonho é amamentar. Até porque a gente morando aqui, é muito difícil, assim, a fórmula é cara. E é difícil você ficar andando e leva uma mamadeira. É tão fácil você com seu leite, qualquer lugar que você vá,
você tira lá o seu peito, né? Tá pronto, tá quentinho, tá na hora. Então, quando você tem que levar a mamadeira, fazer o leite, né? É um trabalho a mais. E a gente tem tanto trabalho já no puerpério, né? Nesse período, tanta coisa para pensar. Eu queria que isso fosse, né? Não acontecesse. E aí a Lauren mamou? Mamou até agorinha. Até agorinha? Eu só parou, até agora que eu falo assim, né? Até há pouco tempo. Eu só fiz o desmame porque eu estou na 2ª gravidez, foi de surpresa. E eu tava, assim, muito cansada. Cheguei no meu limite. Mas quantos anos tem a Lauren? 2. Que Na minha maravilha! cabeça, eu ia amamentar até quando ela quisesse, né? Porque ela é um milagre na minha vida. Eu esperei 4 anos para engravidar. Fui diagnosticada com várias coisas. Endometriose, tudo que você imaginar. Cisto dermoide. E aí os médicos me falaram que não poderia engravidar naturalmente. Só através de uma fertilização e depois que fizesse uma cirurgia. Só que vivendo nesse país, como é que a gente recorre a uma, né, cirurgia, fertilização, é tudo mais difícil. Para as mamães que estão no Brasil, né, aqui, eu acho que não sei se elas têm muito essa noção de que aqui nos Estados Unidos tudo é muito caro, muito, né? Mesmo tendo convênio, assim, é absurdamente caro. Qualquer coisa relacionada à saúde, qualquer, enfim, cirurgia que você tenha que fazer, tudo é muito, muito caro. Difícil, então, é muito caro. difícil. Então, assim, ela veio, né, e foi um milagre, veio naturalmente um milagre de Deus na minha vida. Mas, e aí, né, eu falei que era amamentar até onde eu consegui. E eu nem sabia que eu ia engravidar novamente, porque ela foi tão difícil para ela vir, que eu falei, acho que não vou ter outro filho, né? Então, veio de surpresa a 2ª gravidez. E eu me senti muito mal, passei muito mal. À época, meu pai tinha descoberto um câncer. E foi bem nessa semana que eu descobri, bem nesse tempo que eu descobri a gravidez. E eu achei até que eu estivesse em depressão, né? Com todos os sintomas, já sem saber que estava grávida, com todos os sintomas da gravidez, mais o meu avô no hospital, meu pai, né, descobriu um câncer. E eu falei, gente, eu estou em depressão. Depois de um tempo, alguns dias, eu descobri que estava grávida. Mas eu já estava muito cansada, muito mesmo, assim, né? Meu corpo estava muito cansado. E eu decidi parar com a amamentação. Queria que fosse natural. Graças a Deus foi natural, porque na semana, assim, algumas semanas antes, eu pensei, falei, vou parar, vou fazer o desmame, porque eu já estava cansada. Estava grávida, não sabia, né? Estava muito cansada. E aí eu falei, vou tentar essa semana. Não, né? Foi ali mais ou menos, muito choro, e eu estava assim, sem preparo psicológico para enfrentar esse desmame. Quando eu descobri que estava grávida, me deu uma pena dela. Eu falei, meu Deus, sabe, minha filhinha, minha bebê. Aí não consegui. Aí continuei com a amamentação, porque era tudo que ela tinha, né? Sim. Assim, eu queria curtir minha bebê. E aí foi, né? Fiquei mais um tempo. Mas depois foi meio que natural. Meu marido tinha tirado férias, né? Uma semana de folga. E aí ele me ajudou muito nisso, né? Meu avô faleceu nessa época. Então, ela percebeu a tristeza da minha casa e ela mesma foi largando, assim, sabe? Ela mesma foi deixando. Já tinha parado com a amamentação durante a madrugada. E foi natural, graças a Deus. Mas a minha intenção era ir até onde ela quisesse. Mas foi, né? Eu acho que foi até o tempo dela. Até ela que ela decidiu. E ela realmente 2 não queria anos mais. é um tempo que é super maravilhoso, recomendado, é ótimo, né? Maravilhoso, Ela conseguiu tudo que ela precisava. Você falou um pouquinho, Dani, do que foi para você, né? A praticidade. E a amamentação, ela traz muitos benefícios, né? Então, além dos benefícios nutricionais, ela traz também os benefícios da praticidade, mas vai além, né, Melina? Muito além. Mas muito além. Muito. Fala um pouquinho aonde vai isso. Eu sempre falo, gente, assim, leite materno é mais do que nutrição, né? A gente pensa muito, assim, na parte de nutrição, mas ele vai muito além disso, né? Protege contra diversas doenças, né? Então, para o bebê, protege contra diarreia, diabetes, obesidade, alergias, infecções de ouvido, né? Então, eu sempre brinco assim com minhas pacientes. O bebê que é amamentado, ele vai ter menos idas ao pediatra, com certeza, sabe? certeza. Porque fortalece o sistema imunológico, né? E é benéfico para a mãe também. Muita gente não sabe disso, né? No caso da mãe, previne câncer de mama, câncer de ovário, câncer de útero, previne diabetes do tipo 2, previne doenças cardiovasculares. Então, assim,
Fora que... Ajuda a perder peso. Ajuda a perder peso. Ajuda a perder peso, é verdade. A gente seca. Exatamente. Fora que, assim, é tão mágico, né? E é o que eu falo, assim, o leite materno, ele muda a sua composição a todo momento. Por isso que, assim, todo dia tem um estudo novo. É uma coisa que está sempre... Não é uma substância fácil, né? De estudar, porque ela está mudando a todo momento, né? Por exemplo, se a mãe pega um resfriado, ela produz anticorpos ali, e o bebê recebe esses anticorpos através do leite materno, né? A mesma coisa, se o bebê pega alguma infecção, algum vírus, ele manda mensagens através da saliva para as glândulas mamárias e aquela mãe, o corpo daquela mãe produz anticorpos necessários para combater a doença do neném. Então, às vezes... Muda de cor, muitas muda vezes, de né? cor, porque ele muda de composição o tempo inteiro, entendeu? Então, Perfeito. né? Vai muito além É de... algo incrível. É algo divino. E sabe outra coisa, assim, que eles, né, tem vários estudos, né, e eu adoro os estudos e tem um estudo que mostra que o sistema imunológico da mãe e do bebê muda para sempre depois da amamentação, né. Então, se eventualmente aquela mãe precisar doar algum órgão para aquele bebê, a compatibilidade de uma mãe que amamentou aquele filho é muito maior, né? Aqueles corpos são muito mais compatíveis. E também entre irmãos, né? Aqueles dois filhos ali que foram amamentados, a compatibilidade, né? Tipo assim, o risco de rejeição de uma doação de órgãos é muito menor de duas crianças que foram amamentadas ou da mãe para o filho, sabe? Então, assim, é fantástico, né? É um negócio, assim, que realmente... E a conexão, né, da mãe com o bebê. Com certeza. É algo incrível também, né? Mas a gente tá falando bastante disso, só que eu queria conversar um pouquinho com a Tamara, porque eu acho que, Tamara, você me contou aí que você teve bastante dificuldade, né? E a gente tá falando, lógico, de todos os benefícios disso, mas tem as mães que têm uma dificuldade grande, né, nesse momento. Conta pra gente um pouco como é que foi Ai, essa... gente, na minha primeira... Eu sempre quis amamentar também, né? E a minha primeira filha... E eu imaginei que ia ser tão prático, né? Eu imaginei que ia ser muito natural, assim, né? Como tinha que ser. Só que muita gente da minha família, amigos, pessoas, falando, você não tem leite suficiente. Você é magrinha. Pessoas falando, sua filha está passando fome. Gente, uma mãe ouvir, sua filha está passando fome. Para tudo. É um desespero. E aí, o que aconteceu, gente? Eu dei uma mamadeira de fórmula para ela. E ela ficou sem evacuar por 4 dias. Aí eu falei, parou. Aí eu comecei em vários médicos. Até médicos me disseram que eu não ia ter leite suficiente para minha filha. Até que eu parei em um que falou assim, amamente. Durma e tome água. Aí eu fui fazer o que ele falou e deu certo. Ela mamou até quase 2 anos de idade. Meu segundo filho... No meu segundo filho, eu virei doadora de leite materno. Ai, que lindo. Foi muito legal. Que coisa incrível. Mas muitas mães passam por isso, né? Você teve alguma dificuldade, Dani? Não? Então, como eu falei, a minha principal preocupação durante a gravidez, antes mesmo, né, durante a gravidez, era sobre a amamentação. A primeira coisa que eu fiz foi procurar, né, uma consultora, me informar, né? Porque, assim, esse é o item primordial do enxoval, sim, a informação. Com certeza. Né? Então, eu fui atrás, assim, eu tive uma consultora e foi, assim, a melhor coisa que eu pude ter, né? A melhor coisa o melhor presente para mim e para minha filha foi ter uma consultora. Porque ali ela tira muito, né? Desmistifica muita coisa, ensina muita coisa. Porque se eu não tivesse tido... Na primeira mamada, quando a enfermeira colocasse a neném no peito, e foi assim, eu senti aquela dor, falei, meu Deus do céu, já no hospital. Quando ela pega o peito assim, da gente, parece que ela tá pegando, não sei o que, enfia a boca do neném no peito. E eu, meu Deus do céu, ali saiu lágrima. E aí, na lua e volta, né? Na hora, assim, no hospital mesmo, aquela dificuldade, porque a gente tem a teoria, mas na prática Exatamente, diferente. É totalmente diferente, né? Mesmo com toda a informação, a gente, quando vê na prática mesmo, ali é mais embaixo, né? O negócio é verdade. E aí... Graças a Deus, ela estava no Brasil, então eu fazia chamada de vídeo, ela, Dani, pega assim, pega a boca dele assim, pega assim. E eu fui indo, meu peito machucou muito, eu amamentava mordendo a fralda, trocava posição toda hora, mas assim, foi dia após dia, sabe? Cada dia ia melhorando
graças a Deus eu tive a informação de, né, nada pode, o próprio leite cura, né? Eu ficava, para completar, eu ainda tive candidíase mamária, né, que é o famoso sapinho que vem da boca do neném. Não deu nela, mas deu no meu peito. Então, assim, eu passava o dia inteiro pelada, sem roupa em casa. Eu também. Sem roupa. E a melhor coisa, tá? Deixar realmente o peito ali arejar, livre, né? respirar. Né? Aqui não, mamar, e aí já tirava o leite, passava no peito todinho e ficava lá, ao ar livre lá em casa. E foi melhorando, né? Foi um perrengue de 3 meses, quase 4 meses. A candidíase, porque não passava. Passava nistatina, pomada, tudo sem imaginar. Mas não passava. Eu tive alergia aí falando. Então, assim, mas foi indo, graças a Deus, né? Bebi muita água, né? Que a gente sabe que a água ajuda na produção, né? Na verdade, não. Assim, mas É um mito, é um mito. mito. Água é essencial, a gente precisa estar hidratado. 70% do nosso corpo tem água, mas dizer que vou tomar mais água vai aumentar a minha produção de leite. Não ajuda. Não tem interferência nenhuma, pra falar a verdade. Então. Óbvio, gente, que assim, pelo amor de Deus, eu tô falando, bebam água, eu tô sempre com a garrafa de água. Quem me vê, Não, eu bebo água o dia inteiro. Uma sede sinistra. Você sente muita sede, mas dizer que ingerir qualquer líquido ou qualquer tipo de alimento vai aumentar a produção de leite, isso é um mito. Eu sabia dos outros alimentos. Eu gosto de canjica, Aveia. Que não vai fazer mal, né? Tudo que é saudável pode comer, mas assim, não existe nenhuma evidência científica, né? E na verdade, uma coisa que eu gosto sempre de falar é, quando a gente amamenta, não é que a gente precisa de algo novo, né? O hormônio responsável pela produção do leite é a prolactina. Todo ser humano, né? Nem só a mulher, todo ser humano produz prolactina. Então, não é que a gente precisa de uma coisa nova, a gente já tem isso dentro do nosso corpo, certo? Então, como é que aumenta a prolactina? Quanto mais o bebê mamar, quanto mais frequente o bebê mamar, mais aquele leite vai ser produzido, porque nosso corpo não é estoque, nosso corpo é fábrica. Tá? Então, não é que o leite está ali estocado, não. O bebê vai mamar, vai estimular, e ali a ocitocina e a prolactina vão trabalhar juntas. A prolactina vai produzir o leite, a ocitocina vai liberar esse leite, né? Secretar esse leite. E é assim que acontece. Então, não é que a gente precisa de algo. Quando alguém fala, essa mãe não vai ter leite, é praticamente impossível. Porque toda mulher produz leite. Se você está grávida, você já está produzindo colostro, né, que é a primeira vacinação ali do bebê, que é produzido pela progesterona, os hormônios ali da placenta. É o primeiro leitinho, né? O primeiro líquido que sai pro bebê. Ele é até mais clarinho, né? Mais transparente. Isso. Ali. E ele é considerado a primeira vacinação, porque ele é rico em anticorpos, proteína. Então, assim, o seu corpo... tanto é que tem mulheres que, durante a gravidez, elas têm algum... né, observam o leite derramando e é o colostro, né? Então, aquele colostro já está sendo produzido na gravidez. E quando o neném nasce, né, aí vai o leite maduro ali sendo produzido, que é a prolactina e a ocitocina entrando em ação. Então, assim, falar que uma mulher não vai produzir leite ou não tem leite é quase utópico, você tá entendendo? Comendo mal ou bem, né? Que eu tava vendo um estudo, né, na época, falando que uma mãe desnutrida, lá na África, produz leite e vai alimentar tanto quanto uma mãe bem nutrida. Interessante. Sim, isso é verdade. E por isso não tem isso de leite ruim, leite bom. Leite é leite, né? Isso é verdade. E, assim, esse estudo existe mesmo e foram feitos com mulheres africanas em estado de desnutrição. Mulheres que estão ali pele e osso, infelizmente, né? Que é óbvio, gente. A gente não quer isso pra ninguém, né? A gente, como mãe, a gente fica imaginando. A mulher precisa de energia, né? E não é o melhor estado que ela deveria estar. Mas foi checada a composição desse leite e o bebê cresce lindamente, tá tudo perfeito com aquele bebê. Enquanto ele está amamentado, ele está 100% nutrido, saudável, como um bebê de uma mãe bem nutrida, entendeu? Óbvio, a diferença é que aquela mãe não tem energia, né? Aquela mãe... o ideal é que a mãe esteja bem alimentada, a mãe esteja hidratada, né? Mas isso não quer dizer que... Né, tem gente que fala assim, mais ou menos. Eu já ouvi de paciente assim, não, Melina, eu preferi da fórmula porque eu só tô comendo porcaria, eu só tô comendo besteira. Eu falo, não importa o que você tá comendo, o leite materno sempre vai ser a melhor opção. Sim. Entendeu? Então, acho que é muito importante desmistificar essas coisas. Exato. Uma questão que eu tenho, uma pergunta que eu tenho pra você é assim, ok, se não tá produzindo tanto, então, quais seriam esses best practices, né? O que deveria ser feito, então, por essa mãe? Para tentar aumentar essa produção de leite. Ou ela está fazendo alguma coisa errada durante a amamentação. O que acontece? Para o leite ser produzido, ele precisa de qualquer estímulo no bico do peito, né? No mamilo ali e tal. Qualquer estímulo
a prolactina já começa a ser produzida. Para ela ser secretada, né, para o leite ser secretado é a ocitocina. E a ocitocina, ela precisa de alguns mecanismos que são diferentes. Por exemplo, a mãozinha do bebê ali massageando o peito ajuda na ocitocina, por isso que eu falo muito skin to skin, muito pele com pele. É super importante para a ocitocina, né, e facilita a amamentação. E a ocitocina, ela precisa de para ela sair, precisa de um alongamento do bico do peito dentro da boca do neném, né? Foi o que foi descoberto há alguns anos atrás, através da ultrassom, porque antes não se sabia isso. Então, assim, basicamente, o que vai fazer esse leite ser produzido é o bebê mamando de forma eficaz. Por quê? Porque se o bebê ficar só ali no bico do peito, ele não está tirando leite, entendeu? Então a gente fala assim, mamada eficaz é a mamada que existe transferência de leite. E para isso acontecer, a pega tem que estar correta, a famosa pega correta. Famosa. Então Isso é assim, muito importante, por meu quê? Deus. Com a pega correta, o bebê está na posição certa, no ângulo certo, tá tudo certo, aquele bico do peito está sendo alongado dentro da boquinha do neném e a ocitocina está sendo liberada, ou seja, o leite está saindo ali. E se o leite está saindo, está mandando uma mensagem dizendo que a gente precisa produzir mais. E quando a pega não é correta, Aí é machuca. quando a dor... É quando minhas pacientes falam chupetando. Meu filho fica chupetando Deus me o dia inteiro. É onde está a dor. E assim, essa dor vai embora. Porque, gente, assim, outra coisa que é importante falar. A amamentação não é para doer. Entendeu? Não é para doer. A regra não é para doer. Se tá doendo, tem alguma coisa errada. E assim, 80% dessa coisa errada é associada à pega. Entendeu? Então, assim, é pra você sentir uma agonia. Eu sempre brinco assim, ó. Se você pegar nessa parte aqui da sua mão e você apertar assim, você vai sentir uma agonia. Mas não é uma dor, é uma agonia. Então, isso é o que você deveria estar sentindo, né? Porque não tá sendo estimulado, né? Então, vai começar ali a ser estimulado pelo bebê. Você deve sentir esse incômodo. Mas doer, bico rachar, fissura, sangue, isso não deveria estar acontecendo. E se tá acontecendo, é porque provavelmente o neném tá com a pega incorreta. Então é bom... E é bom contar com ajuda, né? Se você não está sabendo como fazer com que essa pega seja correta, não tem que ter vergonha, não tem que ter medo, tem que buscar ajuda. Né? Eu falo que no meu segundo filho, eu comecei a sentir muita dor. Aí eu falei, ele não está pegando direito. Ele não está pegando direito. E na minha cabeça eu falava assim, nossa, parece que eu tenho que ensinar ele todos os dias como pegar corretamente. Até ele aprender, né? Porque até ele aprender. A gente tá aprendendo e ele E também. ele também, É um né? instinto para Os ele dois. também, mas também ele tem que aprender. Tem cada um tem tem gente que tem bebê que tem Língua a presa. língua presa. Então, Isso, tudo uma isso série tem de que- coisas, né? Dani chamou uma consultora de amamentação. Eu liguei pro banco de leite. Liguei pro Fez banco de certo leite lá também. da cidade. A enfermeira foi na minha casa, uma querida, me ajudou. Eu entendi, porque eu já tinha esquecido. Minha filha já tinha mais de 3 anos de idade, então eu já tinha meio que esquecido como é que era pegar correta. Então isso é importante se instruir, né, também. Sim. Pedir ajuda, é né? a melhor coisa. E Porque- ajuda de quem sabe. Exato. Né? Porque Exatamente. o problema são os pitacos e as opiniões da de família, gente né? que não sabe do que está Amigo. falando. E isso acaba prejudicando. E também eu acho que influencia muito na autoestima da mulher. Né? A mulher ouvir, olha, seu seio é pequeno, você não vai produzir leite. É outro mito que não tem nada a ver. Então, assim, tudo que falam para aquela mulher acaba afetando. Ela já está no momento ali da gestação. Depois entra no momento que pior ainda, que é o puerpério, no sentido de a mulher está sensível, com os nervos ali à flor da pele. E ela vai recebendo aquele tanto de informação, e muitas vezes informação errada, e aquilo só contribui para o insucesso da amamentação, entendeu? Então, é procurar ajuda de quem realmente entende do Isso pode assunto. afetar psicologicamente, o que faz com que o leite venha a secar, Muito, né? sim, sim. Porque tá ali num momento muito delicado. Tantas novidades, né? Graças a Deus, assim, por um lado, horrível, mas assim, eu estava aqui no meio da pandemia, eu descobri a gravidez, uma semana depois aconteceu o lockdown, então ninguém da minha família pôde vir. Eu fiquei sozinha. Como foi isso? Sem fiquei apoio, sozinha, sem rede de apoio, zero Dani. apoio. Por um lado é bom, porque você não ouve pitaco de ninguém. É verdade. Você tem que ir na garra, né? Você aprende sozinha, Deus te dá uma capacidade incrível. Foi eu e meu marido aqui aprendendo, né? Nós aprendemos com a graça de Deus. E essa parceria até se fortalece, né, Com Dani? certeza, com certeza. E aí eu tive que aprender. Eu tive essa consultora, que, né, como eu falei, repito, foi a melhor coisa que eu pude fazer por mim e pela minha bebê. Porque mesmo via vídeo, eu não conhecia a Melina, né, na época.
mesmo por vídeo, eu ligava, assim, a gente perde a dignidade, né, a mãe? Eu mandava foto pra minha médica, olha aqui o machucado. Ligava aqui pra meu marido segurava o celular, eu aqui com o peito de fora. Ela, Dani, pega a boquinha, mira assim, segura assim. Porque eu aprendi tudo isso durante a gravidez, né, que eu fui estudando sobre a amamentação, ela foi me falando. Ela tira, como eu falei, tira todos os mitos, né, esse negócio, Dani, não precisa preparar o peito, não precisa fazer nada, né, menina? Porque tudo isso é bem natural. Mas o que não é natural é na hora que você coloca ali, você sente, porque você não tem a prática. Como eu falei, a primeira vez que a enfermeira colocou a boca, já machucou, porque eu não sabia ali. Eu tinha estudado, mas a prática é totalmente diferente. Então, machucou um pouco. E o bebê vai começar a formar o bico também, exatamente, né? Aquele bico que a Melina falou, ele que vai começar a formar aquilo. É você descobrir que ele pegue não no mamilo em si, mas na auréola, né? Que vai ficar ali, boa parte da auréola do tecido ali mamário e do mamilo. No começo, você sente seu peito, assim, quando o leite desce mesmo, que é outro, né? Um momento meio traumático. Eu tive febre, eu passei muito mal quando o meu leite desceu, mas depois... E aí você sente o peito enchendo. Depois regula, né? Com o tempo, sim, quando... assim, o corpo não sabe a demanda do bebê ainda, mas depois de um tempo vai se adequando à demanda do bebê. E aí machucou muito meu peito no começo, na primeira semana. E eu fui indo, amamentava mordendo ali, mas até eu descobrir até pega direitinho. Passei por esse momento da candidíase, que é muita coceira, tá ferido e coça ele todinho assim. E aí, depois que passou esse momento, aí você fala, é a glória. Aí começa a curtir, né? Não, é maravilhoso. Até porque que momento mágico. Daqui a pouco seu peito tá enchendo, você fala, vem. E aí o bebê já pega de qualquer jeito, já tá tudo... É um alívio. Eu lembro que a gente foi a Jacksonville, e eu fiquei 2 horas no carro, né, ela dormindo, e meu peito enchendo. Chegou em casa, eu falei, pelo amor de Deus, me dá essa menina aqui. Aí você sente aquele alívio saindo, assim, o leite todo. Você sente o leite produzindo, assim, daqui, eu não sei, sabe? Aí você subindo, assim. Mesmo. Gente, é algo divino. Então, assim, depois que passa os perrengues iniciais, depois né? que passam, né, você fica assim, aí você curte, né? Mel, claro que o cansaço sempre fica, porque é um cansaço que não para. Todo dia você quer desistir. Principalmente à noite, né? Quando você... A madrugada, né? Eu não madrugada, gente. Eu não tive depressão, assim, mas eles falam baby blues, né? Que é o mais calminho, assim, né? Aquela angústia, né? Eu tive isso muito a partir das 6 da tarde, 5, 6 da tarde, escurecendo. E eu sozinha, né? Eu pensava, meu Deus, vou ter que enfrentar a noite agora. Eu vou ficar acordada, porque para mim a maior dificuldade da maternidade é a privação de sono. Sim. Não foi, a amamentação foi difícil no começo, é muito difícil, mas a privação de sono que perdura por muito tempo. Então ali eu tinha muita angústia de encarar a noite. Meu Deus, essa menina vai mamar daqui 1 hora, já passou, já acabou essas 2 horas, me passa tão rápido, né? Essas 2 horas passam tão rápido. E ali... Mas a gente foi se ajustando. Graças a Deus, meu marido é um parceirão. E ele colocava para rotar. Desde sempre, né? Mas na gravidez, quando eu sentia fome, aquela fome sinistra, rodava de madrugada, 5 horas da manhã, amor, vamos tomar café. Ele ia tomar café comigo. Aí isso, né, perdurou no puerpério, porque éramos só nós dois. Não, tinha então que ele ser, colocava, né? só não dava peito, porque não tinha como. Mas muitas vezes ele falou, amor, tira e dá na mamadeira, eu dou. Mas eu tinha muito medo da... Confusão do bico. Confusão do bico, E outra coisa, meu peito estava tão sensível no começo que nem a máquina eu conseguia usar. Então, assim, para mim, já deixa ela mamar logo. E aí, foi indo. Até que um dia, assim, né, ficou boa a amamentação, ficou mais tranquila. Cansaço sempre ali, mas, assim, você começa a curtir a amamentação. E é aquele momento maravilhoso, né, que ela vai crescendo ali aos seus olhos e pega. Eu brinco que ela gostava de pegar no mamilo, no outro mamilo. Eu chamava de rádio teta. Fica brincando. Depois aquilo me deu, ia mais pra frente, que eu falava, tira a mão. Tira, porque era assim, eu só mamava com essa mão no outro. E começava a estimular ainda mais, sabe? Sim. Mas, assim, é muito maravilhoso. Foi muito difícil no começo, nada natural.
Mas, assim, Deus foi me dando graça e eu fui indo, né? Que legal. Que bom que deu certo. Você também teve essa experiência, Mel? Quando você teve a Tive. sua primeira? Porque você não era consultora de Não amamentação era ainda. quando você teve a sua primeira, né? E quando eu decidi mudar totalmente de carreira, foi justamente isso. Assim, eu pensei, quais são as maiores dificuldades que uma mulher passa, né? É a amamentação e a privação de sono, né? Então, por isso que eu escolhi ser consultora de amamentação e consultora de sono. E depois disso, que é a fase que eu tô vivendo agora, é o educar, né? Como criar. E aí, por isso que eu tô nessa onda de psicologia Vai agora. crescendo junto com... Né? Crescendo junto. E assim, eu sinto que tudo que eu fiz foi muito pela minha filha e muito pelas outras mães. Porque eu falei, meu Deus, eu não quero que ninguém passe, né? Pelo que eu tô passando e tal. E no início, realmente, assim, eu também tive dificuldade. Contratei uma consultora de amamentação, graças a Deus, que foi realmente, assim, o que salvou. Mas eu tive fissura, tive mastite, tive engurgitamento mamário, tive tudo que puder imaginar. Mas eu tava ali determinada. Eu falei, eu não vou desistir. E foram 3 anos e 3 meses, assim, de amamentação exclusiva por 6 meses, né? E depois que introduziu os sólidos, a gente continuou por 3 anos e 3 meses, assim. Foi incrível, assim, sabe? Eu acho que é uma experiência, assim, depois que passa a dor e né, você passa por todos os desafios e que você fala, caramba, eu consegui. É incrível. É uma sensação maravilhosa. É maravilhoso. E ver a sua né, filha gente? totalmente saudável. A Lauren, assim, ela é uma comilona. Quem me segue vê. Ela, graças a Deus, eu fui abençoada na introdução alimentar. Eu tive sorte porque ela gosta de comer. Mas, assim, ela nunca foi ao hospital. Nunca foi ao hospital. Só foi nas as consultas obrigatórias, né? De 6 meses, 1 ano. Era só assim, pega gripe, porque pega um corpo, como é que fala? Corpo de ar, assim, às vezes gelado, muda, né? Aqui na Flórida, sempre ar-condicionado, quente. Assim, uma gripe. E a única vez que também que ela ficou doente foi que ela pegou o vírus mão, pé, boca. E aí ela ficou um pouquinho mais, né? Assim, Mas é desmilinguida. Mas não né, por isso. É algo que vem de fora. Ela nunca ficou doente. É uma menina super saudável. Era a minha preocupação, né? Quando, naquelas primeiras consultas que eles perguntam a nossa vida ali, né, de mamária, assim. E aí, mama de 2 em 2 horas, não sei o quê, não sei o quê. E eu tinha medo dela perder peso. Mas, graças a Deus, foi assim, né? Só crescendo saudavelmente. E eu sou a prova de que realmente, né, por experiência própria, a amamentação é a melhor coisa, assim, que você pode fazer. E eu pensava, é por ela, né, não... E só falando ali o que você estava falando antes, dos palpites, são inúmeros, porque você não pode reclamar de cansaço. A mãe é proibida de reclamar de cansaço, porque assim, não, Dani, dá a fórmula só à noite. Só tira só à noite. E eu não. Até meu marido, às vezes, vendo o meu esgotamento, ele, amor, vamos dar a fórmula. Eu não dou. Não dou. Não vou fazer. E fui indo, né? E graças a Deus ele também vê o quanto ela é saudável, quanto... Que legal. Sim, é por eles, né? Por nós também, pela praticidade, mas também por eles, pelo vínculo, pela saúde, por tudo. Assim, é uma bênção. E como é que vocês estão nessa expectativa aí agora com os novos, né? Com os novos babies? Olha, eu sempre digo que, assim, ó, cada gravidez é uma experiência diferente, cada neném é uma experiência diferente, né? Tipo assim, eu tenho pacientes que amamentaram primeiro e que tiveram dificuldade no segundo, ou vice-versa. Então, a gente nunca sabe como vai ser, mas eu acho que o mais importante é você ter, e eu falo isso para todas as minhas pacientes, é você acreditar em você, acreditar no seu corpo e acreditar que você consegue fazer aquilo. E persistir, eu acho que né? é o primordial, né? E porque quando passa, é glória, né? Isso é maravilhoso. E procurar ajuda, entendeu? Porque toda essa parte, às vezes eu recebo pessoas que assim, o neném já tá com 2 meses, a mulher já passou por uma situação ali de dor, de fissura, de mastite, de engurgitamento, de tanta coisa que poderia ter sido prevenido se eu tivesse pego ela desde a gestação. Entendeu? Então, assim, eu faço consultas durante a gestação justamente para já dar uns toques, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo, entendeu? Não precisa preparar o peito, né? Não Porque precisa colocar nada ou esfregando bucha vegetal. Sol. Pois não precisa de nada disso. Então, assim, às vezes a falta de informação, né, faz com que a mãe passe por tanto perrengue no início que poderia ter sido evitado. E desiste, né? E desiste, sim. Tem alguma coisa que ela deveria fazer durante a gravidez, quando tá chegando nesses A única perto, né? coisa que eu falo que deveria fazer, contratar uma consultora de amamentação,
2, pensar positivo, acreditar que nosso corpo foi feito para isso, entendeu? Nós somos mamíferos, nós somos feitos para amamentar. Às vezes pode ser difícil, mas assim, você vai produzir leite, vai dar tudo certo e acreditar nisso, né? Visualizar você já amamentando o seu bebê, mas em termos de colocar alguma coisa no peito, quer tomar um sol? Vitamina D não vai fazer mal, mas dizer que vai mudar a vida ou esfregar alguma coisa ou colocar algum creme, não existe nenhuma evidência científica nisso. E nessa fase, né, a mãe tá tão sensível, né, nesses primeiros dias, depois que o neném nasce, então é importante uma palavra de reforço, de apoio, né? Então, às vezes a mãe, vendo você sofrer, fala, não, dá fórmula. Às vezes o marido, né, não querendo ver você E sofrer. não é nem por mal, não é por mal. Não é pelo amor de Deus. Exatamente. Porque eu tô sempre reclamando, tô Dani. cansada, tô esgotada. Porque eu falo, eu sou uma sanguínea que coloco pra fora. Então, assim, pela minha cara já dá pra ver. Então, assim, eu tenho esse hábito, né, de, ai, tô cansada. É a palavra da maternidade. Mas Tô cansada. a consultora de amamentação acaba sendo, né, Melina, não só aquela que instrui, mas também que apoia emocionalmente. Sim, com certeza. Para dar força, né, para essa mãe continuar. Agora, falando sobre, né, essa questão, tivemos a feliz notícia nos últimos dias, né, da gravidez da Cláudia Raia com 55 anos de idade, que maravilhosa, que coragem. Eu achei o máximo. É maravilhoso. Incrível, né? Mas, Melina, afeta a amamentação? Essa idade? Não? Uma amamentação tardia? Né, uma gravidez assim, após os 35 anos, que o pessoal já fala que já é uma gravidez de risco. Sim. A gente estava comentando sobre isso semana passada, né? Que aqui nos Estados Unidos, principalmente, eu acho que no Brasil também, né? Eu acho que é a mesma coisa. A partir de 35 anos, a mulher já é considerada gravidez de alto risco. Sim. Quantos anos você tem, Dani? Desculpa. Eu 38. 38? É a mesma idade que eu. As duas. Então, eu não sei se você está percebendo isso aqui, mas aqui eu tô me sentindo na parte da geriatria, né? Porque eu sou vista Quando você por vai dois no médico, médicos. Agora que eu tô com 35 semanas, eu fico sendo monitorada toda semana. E mesmo que você não tenha, né? Eu sou uma pessoa, graças a Deus, Já saudável. manda pra clínica de alto risco fazer. E assim, não tenho nada, aparentemente, né? Tá tudo certo comigo, tá tudo certo com a bebê, mas existe, né? Essa questão de passou dos 35 anos, você é considerado uma gravidez alto risco, né? Mas é engraçado porque teve um caso aqui nos Estados Unidos de uma... Vou chamar de senhora, não. De uma mulher, de uma mãe de 61 anos, né? Que engravidou por fertilização in vitro. E ela amamentou perfeitamente. Porque, como eu falei, a prolactina já tá lá. Entendeu? Mesmo na menopausa, né? O corpo já tá ali, vai produzir prolactina. Então, eu tenho certeza que Cláudia Raia vai amamentar muito e vai dar tudo certo. E hoje os 50 são os novos 30. São os novos 30, com certeza. Ela tá maravilhosa. Não, e ela é mais saudável do que eu. Ela tá melhor do que eu. Com 35. Não, no dia que eu vi ela... bem melhor do que o meu. Eu vi ela dançando e foi um dia que eu tava sentindo muita dor, que eu tava me sentindo muito cansada. Eu falei, não é possível. Cláudia Raia com 55, eu só tenho 38. Vamos lá, Melina. Vamos dançar, Melina. Vamos reage. reagir. Faz um sapateado aí. Eu faço a egípcia. Não, deixa ela lá. Porque, olha, é cansativo, gente. Não, e agora tá cada vez mais, né? Eu falo, a gente estava até conversando sobre isso semana passada, que eu, obviamente, tenho esperado aí o momento certo para ter filho, né? Tô com 34 já. E as mulheres, eu acho que essa geração toda tem esperado, né? E existe, óbvio, um receio do que isso pode impactar. Será que eu vou conseguir amamentar? Então, é legal a gente ouvir isso, que a amamentação pode ser até quando quiser. E né? isso deu esperança para muita mulher, Muita né? Que tá gente. tentando, muita tentante. Porque nos posts mesmo, nos comentários, então tem esperança para mim, que tô com 39, tô com 42. E para mim foi assim, né? A minha vida tudo aconteceu um pouco mais tarde, eu demorei muito para casar, por motivo de força maior, muitas coisas aconteceram. E aí depois tive que esperar mais 4 anos, né, para engravidar, porque eu não engravidava de jeito nenhum. Então, assim, tudo aconteceu. E eu fui uma dessas, né, que se eu tivesse vendo o post da Cláudia Raia, eu falava, olha, tem jeito, tem esperança. Né? Então, eu achei maravilhoso, assim. A gente fica pensando no cansaço, eu só penso no cansaço, meu Deus,
A gente com 35... Não, mas ela tem rede de apoio, fica tranquila. Não, ela tem muita rede de apoio, né? Muita rede de apoio. E não só ela, né? A Viviane Araújo, né? Sim. Também. 40 anos, né? 45, eu acho. 45 também. E ela é uma mulher extremamente saudável, né, gente? Sim. Tipo assim, dança, né? Pratica esportes, enfim. Você dá pra ver, né? Até pela silhueta dela, que ela é extremamente saudável. Então, eu tenho certeza que vai ser uma gravidez incrível. E vai dar tudo Acompanhada certo. por muitos profissionais, diferentemente da gente aqui, né? Que vê o médico uma vez ou outra. Porque aqui é mais complicado, né? Esse foi meu único problema da gravidez. Foi essa ansiedade, né? Porque estava na pandemia. Tudo muito restrito. Então, assim, às vezes as consultas eram adiadas. Eu ficava desesperada, porque mãe de primeira viagem. E Você aí, fica cheio de inseguranças, né? Você queria alguém ali pra no segurar No Brasil, sua a mão, gente né? tem o telefone do médico, né? Aqui não, eu tenho o WhatsApp do médico. Aqui não tem esse negócio. Então, aqui eles são muito precavidos. São frios, né? Mas são esse negócio de 35 anos, alto risco, mas ser tratada como tudo. Porque você tem mais de 35, não sei o quê. E aí, eu sofri muito com isso aqui. E pensando nisso, foi por isso, né, Tamara, que a gente tá lançando aí a assessoria para mães grávidas, uma assessoria aqui da Macrobaby, para a gente segurar um pouco na mão dessas mães que têm dificuldade, que às vezes não falam inglês, que também aqui acaba sendo um empecilho, né? Que precisa dessa ajuda, que precisa de um apoio. Isso é porque aqui a gente maravilhoso, fica muito sozinho. A gente Muita não gente tem... que chega, né? Exato. E não sabe o conhece nada. caminho, né? E muita gente que Exatamente. quer vir do Brasil para ter o filho aqui, né? Para o filho ter uma cidadania americana. Mas a pessoa não sabe, né, por onde começar, né? Exato. É incrível ter esse serviço. Então, a gente vai ajudar, assim, a gente fala até o parto. Se a mãe quiser, a gente vai estar lá ajudando. Fica lá, segurando a mão. Segurando sua mão até o parto. Então, Por que não foi antes? Dani, não tem problema. agora estamos aqui, Dani. Mas Mel tá aqui. passei, agora eu tenho experiência. Eu tô até contando minha experiência. Exato. É maravilhoso a gente ter experiência para contar, assim. Deixa eu te perguntar uma coisa. A Lauren tá dormindo agora? Porque a gente tava falando de sono, né? A Melina é consultora de sono também. E a gente tem trabalhado bastante junto, porque a Mel é nossa consultora aqui na Macrobaby já há bastante tempo. Então, a gente fez alguns trabalhos aí muito legais. E a gente viu alguns depoimentos e relatos de mãe como mudou a vida dela, né? Depois dessa consultoria aí de 30 dias de sono, ela falou, voltei a dormir, graças a Deus. É isso mesmo, Dani? A Lauren, ela nunca gostou de dormir assim, muito. Desde bebê. Eu tentei fazer alguns treinamentos, assim, mas depois eu falei, deixa no tempo dela, que eu tô cansada demais para fazer isso. Agora, depois de uns 6 meses para cá, ela passou a dormir. De vez em quando, ela acorda, assim, um pouquinho à noite, quando tá gripada, tá tossindo, mas pra graça de Deus, hoje ela dorme a noite toda, e foi a maior bênção, né? Mas demorou. Eu poderia ter feito isso, né? Poderia ter treinado antes. E eu vi você falando muito disso, né? Da coisa da rotina, né? Da mudança da rotina Eles da casa, amam a rotina. né? Sim, rotina traz segurança para a criança, né? Não é só questão do sono, né? Quando a criança sabe o que vai acontecer depois, aquilo dá segurança para ela, fortalece a autoestima, é importante demais para a criança. E quando eu tive, né, Marcela, era uma coisa muito importante para mim. Eu sou uma pessoa que eu gosto de dormir, eu preciso dormir. Tem pessoas que dormem, tipo meu marido, ele dorme 5 horas por noite e ele tá ótimo. Para mim não, eu preciso de 8 horas de sono. Então, eu já ficava pensando, como é que vai ser isso para mim, sabe? E aí eu comecei a ler muito, comecei a estudar e comecei desde cedo com ela. E Marcela, quando estava com 8 semanas, 2 meses, ela já dormia entre 8 horas a 11 horas seguidas. Caramba! Mas porque eu trabalhei muito em cima disso, né? E eu sempre deixo claro, eu não sou a favor de deixar nenhum bebê chorando, eu sou extremamente contra a cry out, né? Eu acho que qualquer tipo de abandono, né, sensação de abandono com criança, eu não sou a favor, eu sou a favor de criação com apego, amor, acolhimento, empatia. Então, assim, foi tudo feito muito da maneira mais gostosa pra gente, entendeu? Então, assim, eu amamentava, ela acordava à noite para amamentar, depois passou, né, quando a criança, isso é muito importante também alinhar, e eu fico muito alinhada com o pediatra, quando aquela criança tá ganhando peso, né, e ela já tá ali com 2, 3 meses, ela já pode dormir sem precisar acordar. Se tá tudo certo com ela, entendeu? Então, esse mito de que, não vai dormir nunca, não. Realmente, assim, o bebê nasceu, precisa fazer livre demanda, né? E eu sempre falo, gente,
cuidado com o conceito de livre demanda, porque livre demanda é literalmente amamentar ali a toda hora, a todo momento, quando o bebê quiser. Mas tem uns bebês que são mais sonolentos do que outros. Então tem que tomar cuidado, porque às vezes a mãe fica ali feliz, o bebê tem... Nossa, meu bebê tem 5 dias, ele tá dormindo por 5 horas seguidas. A gente não pode deixar isso, né? Quando tá assim muito novinho. Porque é importante que, assim, seja amamentado ali pelo menos a cada 2 horas, né? Num período de 24 horas, no mínimo 8 vezes, mas o melhor é 10 a 12 vezes, né? Então, vamos dizer, cada 2 horas, 3 horas no máximo, aquele bebê tem que ser alimentado. Mas à medida que ele vai crescendo, ele tá ganhando peso, recuperou o peso do nascimento, tá tudo certo, tem um aval do pediatra, a partir de 8 semanas, pode dormir 8 horas seguidas, entendeu? Não precisa acordar aquele bebê. E se ele acordar para mamar, também tá tudo certo, né? Precisa parar com essa coisa de... Eu sempre falo assim, com relação ao sono, dormir bem não significa dormir a noite toda, entendeu? É normal um bebê de 1 ano acordar uma vez na noite. E isso precisa ser, a gente precisa... Enxergar com normalidade. Isso precisa ser uma realidade, entendeu? Porque as pessoas, às vezes, quando vêm me procurar, elas vêm com a expectativa, olha, eu quero que meu filho durma por 12 horas, nunca acorde, não respire, não faça isso, não faça... Eu falo, calma, vamos lá, entendeu? Porque cada criança é única, né? Sim. Então, assim, óbvio, a gente vai fazer o melhor, porque a gente sabe que o dormir não é só pra gente. Eu sempre falo assim, você tá com privação de sono, né? Tá muito difícil pra você. Imagina como tá pro seu filho. Né? 80% do hormônio do crescimento é secretado durante o sono. Aquele bebê que não está dormindo direito, ele não está se desenvolvendo direito. Com certeza. Entendeu? Então, assim, o sono não é só importante pra gente, é muito importante pro bebê. Mas a gente precisa ter uma paciência e realmente, assim, precisa começar a criar uma rotina. Eu sempre gosto de usar a palavra ritmo, né? Porque às vezes rotina fica aquela coisa engessada. Não é que meio-dia tem que dar... Não é isso. Mas é um ritmo, né? A criança precisa saber que vai ter um ritual noturno ali, de tomar um banho, fazer uma massagem, uma chantala, e aí vai dormir, entendeu? Precisa ter todo esse ritual, assim, sabe? Porque isso só ajuda, tanto a mãe quanto o bebê. Mas para isso também a família tem que mudar a rotina da casa, porque se é uma família que... Né, verdade. Que tá na rua até meia-noite, né? Lá em casa, assim, como a gente estava em casa, nesse começo, dava 6, 7 horas da noite, começava a apagar as luzes, né? Ficar mais calmo. Embora eu seja uma pessoa bem noturna, meu marido também, a gente sempre dorme tarde, então foi difícil, assim, no começo pra gente. Mas eu queria até perguntar, tem essa questão de bebês que dormem mais e bebês que não gostam de dormir? Não importa o treinamento que você faça, porque, assim, a Lauren nunca foi de dormir. Eu diria Tanto que assim, hoje ela não faz mais a soneca do dia. Vai tranquilamente. Aí ela começou a dormir mais cedo, né? 7h30, 8 horas, 8h30 no máximo, ela já tá em dias normais, porque claro que pode acontecer um ou outro evento. Mas assim, ela tirou a soneca do dia e começou a dormir mais cedo, agora já vai a noite toda. Salvo quando ela tá, né, doente, gripada, tossindo. Mas, assim, ela nunca foi de dormir muito. Sim. Nunca. Na verdade, assim, eu sempre falo, né, gente, nós somos seres únicos, né? Da mesma maneira que eu falei que meu marido dorme 5 horas e ele tá bem, eu não consigo. Se eu dormir 5 horas, eu ia estar aqui acabada de mau humor, né? Então, assim, porque nós somos seres únicos. O não gostar, na verdade, assim, todos nós precisamos de sono, né? Sono faz parte ali, é saúde, né? Dormir bem é como se alimentar bem, né? É super importante. Mas existem formas que a gente pode ajudar aquele bebê ali, a gente precisa entender. Por exemplo, assim, eu tendo casos, às vezes, que o neném tem refluxo. O neném que tem refluxo, ele tem uma maior dificuldade para dormir. Ele precisa de mais colo, ele precisa ficar mais inclinadinho. Então, assim, a gente tem que entender, né? E muitas vezes... Cada caso é um caso, né, Melina? Isso, muitas vezes eu indico o neuropediatra para entender o que está acontecendo ali, se aquele neném tem alguma anomalia, se aquela criança está passando por alguma coisa, porque... O normal é dormir, né? E eu também não gosto, assim, óbvio que a gente tem umas tabelas que a gente segue de horas de sono, de janelas de sono, mas assim, não dá para ter uma regra para todo mundo, entendeu? Então, não é que assim, olha, com 12 semanas o bebê vai dormir 12 horas. Legal se ele dormir, e é o que a gente quer, mas nem todo bebê vai dormir por 12 horas seguidas. Talvez ele durma por 11, talvez ele durma por 10, talvez ele acorde uma vez. Então, assim, é por isso que eu crio, quando eu trabalho, né, com a consultoria de sono, eu crio uma rotina personalizada para aquele bebê. Eu entendo, eu trabalho o ambiente, eu trabalho os bons hábitos, eu entendo o que acontece ali dentro daquela família e eu adequo, olhei para a rotina daquele bebê e a gente cria uma coisa totalmente personalizada para aquela família, né? E aí cabe à família
seguir certinho por 30 dias e as coisas acontecem se eles seguem certinho, né? Porque eu sempre falo, o meu trabalho eu vou fazer. Mas é importante que a família siga ali todos os passos e dá certo, entendeu? E como eu falo, assim, eu trabalho com método que é pick up, pull down, né? Então, assim, eu não deixo o bebê chorar, eu não deixo o bebê ali se sentindo abandonado, né? O bebê tá ali sendo protegido o tempo inteiro, mas aos poucos a gente vai dando autonomia para ele ir aprendendo a dormir sozinho. Entendeu? Então, a gente trabalha em cima disso, sabe? Respeitando o tempo de cada neném. Gente, quanto conhecimento, né? Quanta informação para quem está em casa. Se está gostando, coloca um coraçãozinho aí no comentário, por favor. Ou se tem alguma dúvida, aproveite, coloque nos comentários também, para a gente conversar todo mundo junto aqui no podcast da Macro Baby. Agora, qual conselho você daria, Dani, para as mães que estão nos acompanhando agora, gravidinhas como vocês, e que já estão pensando, meu Deus, a amamentação é todo esse evento, é tudo isso. Qual é a dica que você deixa? É ter pensamento positivo, né? Não ter medo, porque o medo bloqueia a gente, paralisa a gente. E o mais importante para mim, que serviu para minha vida, como eu já falei algumas vezes aqui, é buscar informação, buscar um profissional que ajude. Né? Pode ser que na hora seja difícil, vai ser difícil. A gente não pode também falar, vai ser maravilhoso se você fizer assim, porque cada um é cada um. Mas pode ser também que seja muito fácil, muito tranquilo, mas a gente tem que ter aquele ditado, né? Espere o pior e se acontecer o melhor, está no lucro, assim. Eu não sei, é mais ou menos assim, né? Em português, é mais ou menos isso, né? We prepare for the worst and wish for the best. Exatamente. Mas, assim, vá, pesquise, estude e para mim, o mais importante também é colocar nas mãos de Deus, né? Pedir a Deus ajuda e que vai dar certo. Pode ser difícil no começo, mas depois, dia após dia, tudo vai se encaixando, ele vai aprendendo, o bebê vai aprendendo, você vai aprendendo, porque nasceu um bebê, nasceu uma mãe, então os dois vão aprendendo juntos, né? E agora vocês duas estão na fase de nascer um segundo bebê, né? Como outro desafio. Como vai ser isso, né? Como vai ser esse desafio? E no seu caso ainda é um menino, né? É um menino. É diferente, completamente totalmente diferente. Eu tô sentindo assim uma gravidez. Eu não sei se é porque é a segunda gravidez. Eu até fiz uma enquete no Instagram esses dias. Eu, mãe de meninos, vocês se sentiram sugada? Sim! Porque assim, aí muitas falam, não, Dani, talvez seja porque você está na segunda gravidez. A segunda gravidez já vem acompanhada de um cansaço, né, da rotina com o primeiro filho. Mas, assim, muitos falaram, nossa, eu sou mãe de menina e menino, menina na primeira e menina na segunda. E senti muito mais cansaço, muito mais sugada de menino. Eu tô totalmente diferente. Eu senti tudo de diferente essa gravidez. Muito mais cansaço, muito mais... me sinto sugada. Eu vivo arrastada. Mas você também tá tendo isso, né? E é menina. Eu sempre falo, gente, essa coisa de, né, das pessoas falarem, não, menino faz isso. Dizem, a menina tira a beleza da mulher, o menino faz... Ao contrário, o menino me deixou assim, eu tive melasma. Pois é. Tudo você imagina. Não tem regra, não tem regra. Acho que cada gravidez é única. Eu acho que independentemente de ser menino ou menina, né? Tipo, cada mãe vai reagir de uma forma. Eu esperava, eu tive minha primeira gravidez foi incrível, então eu esperava que essa gravidez fosse a segunda, eu vou tirar de letra, vai ser ainda melhor, meu corpo já tá preparado. E assim, tomei um balde de água fria, porque tem sido uma gravidez super difícil, óbvio, eu tô feliz, né? Me sinto abençoada, mas assim, eu acho que a gente precisa também falar essas coisas, né? Tem sido uma gravidez bem mais difícil pra mim do que foi a primeira. E é uma outra menina, né? Então, eu acho que independentemente do que é, né? A gente tinha até comentado, né? Essa questão da idade, da gente estar engravidando mais tarde também, com certeza, né? isso conta bastante. Isso conta também. Sim. Né? A cada gravidez, né? A gente já tá mais consumida, assim, né? Tá mais sem energia pra vida no geral, né? Por isso que tudo que puder agregar, né? Ajudar... É bom. Então, uma dor de cabeça menos, né? Então, e a Luana, você falou desse novo serviço, né? Da Macro Baby, né? Essa assessoria para grávidas, que vai ser muito incrível, que está, né? Sendo muito incrível para amparar todas essas mães. Tem também a consultoria de amamentação, de sono, que é a Melina, nossa parceira, que ajuda as nossas mamães, né? A família Macro Baby a se instruir, a se orientar. Mas e a Luana, sabe que eu fiquei pensando que o pessoal de casa tá desesperado.
Do que? Me conta. Como eu faço para ter essa consultoria de amamentação? Como que eu faço para ter acesso a essa assessoria, né? Entre em contato com a gente. Na verdade, assim, no site já tem bastante informação. Exatamente. A gente está abrindo agora a agenda só para dezembro, né? Logicamente, porque a Mel tá vindo aí mais um bebezinho, então amamentação e sono. Data prevista 22 de outubro. Pertinho. Já tá. Tá aí já. Mas ela chegou aqui falando hoje, espero que a minha bolsa não estoure. Aqui não antes do podcast. Mas pode então, né, agendar. Olha, o site vocês estão vendo aí na tela, tá, gente? macrobaby.com. Tanto você que está no Brasil, como você que está aqui nos Estados Unidos, você pode, né, conhecer todos esses serviços, né? Ficar de olho ali na nossa agenda, né, da Melina, da nossa consultora, e também da assessoria, porque muitas brasileiras que vivem nos Estados Unidos precisam de uma mão, a gente sabe disso. E muitas nem sabem que aqui tem, né, que alguém que faça isso. Muitas têm, como no meu caso, que tive uma no Brasil, né, foi tudo online. Então, assim, saber que tem uma aqui pertinho, que pode ir até você. Que fala português, fala né? português, que é mais importante. É maravilhoso. Também, e dá certo a distância também online, Melina. Então, para as mães que estão no Brasil e querem uma consultoria, dá certo. Eu tenho atendido mulheres na Jordânia, no Iraque, na Índia. Tem sido incrível, assim, levar, né, informação para essas pessoas. Eu acho que, né, o inglês como primeira língua falada no mundo facilita, né? Essa questão, mas quando eu morei na Califórnia, depois mudei para Michigan, e minha vontade de mudar para Orlando era justamente para focar muito no público brasileiro, né? Porque eu sei que tem muitas mães aqui que ainda não falam inglês. Tem muito brasileiro. E tem muito brasileiro. Ainda mais em Orlando. Nossa. E eu sei que eu fiquei imaginando, gente, imagina para uma pessoa que não fala inglês, ficar ouvindo instrução de uma consultora de amamentação em inglês, e não tá entendendo nada, não sabe o que fazer, né? Entendeu? Eu acho que é até mais desesperador, sabe? Então, um dos motivos de eu ter mudado para cá foi esse, assim, ajudar as mães brasileiras. Gente, já estamos aqui, olha, conversando bastante já, uns 60 minutinhos ou mais. Nem parece, demais, né, gente? Parece. Que gostoso essa conversa, muito bom. E, Melina, um recado que você deixa para as mães gestantes, para as mães que estão com o bebê agora no colo, muitas vezes angustiadas, né, por estarem passando por esse momento ou de dor, ou de insegurança, ou do pitaco que está vindo, você não tem leite para o seu filho. Qual o recado que você deixa para elas? Para gestantes, acredite em você consegue. Contrate uma consultora de amamentação já desde agora, já se prepare. Pense positivo, sabe? Imagine que você vai conseguir amamentar, seu corpo vai produzir leite, vai dar tudo certo, né? E assim que seu filho nascer, é uma coisa que é crucial para a amamentação. Amamente nas 2 primeiras horas após o nascimento. Se você passou por uma cesárea e você não consegue, tire com a mão, tire com a bombinha. Estimule aquele leite. As 2 primeiras horas são cruciais para o sucesso na amamentação. Então, assim, amamente naquelas primeiras horas. Faça muito pele com pele, né? Muito skin to skin. Então, coloca o bebê aqui. Se a mãe não pode fazer por algum motivo, deixa o pai fazer. Mas, assim, isso é muito importante. Para a mãe no puerpério, que é essa fase, meu Deus, né? Eu acho que todas nós que temos filho passamos por isso. Eu acho que tem um tempo para você. Eu sempre digo para as minhas pacientes, o que te faz feliz? É sair para andar, é tomar um café com uma amiga, nem que seja 30 minutos por dia. É ler um livro, sabe? É meditar, um batom, é fazer uma oração. Se sentir, né? Porque a gente se sente assim. Isso. Dormir. O que te faz feliz, quando o bebê né? estiver dormindo, pode ser meio-dia, o bebê dormiu, Exatamente. Durma. Eu sempre falo, eu sou uma pessoa que eu não tiro soneca, não gosto, mas quando eu tenho um recém-nascido em casa, eu durmo quando ela dorme, porque a gente precisa fazer isso. A gente tem tanta demanda que a gente, não, eu vou esperar ele dormir para fazer isso, para fazer aquilo. Não deixa a louça na pia. Isso eu vou deixa. fazer Isso. Escolha as suas batalhas, né? Isso. E se você puder, eu vi até que a Dani estava já congelando algumas coisas e tal. Congele comida, sabe? Contrate alguém, se você, né, tiver como, contrate alguém para fazer essa parte de alimentação. Ou se você tiver uma rede de apoio, pense assim, se organizar. Eu acho que a organização é super importante nesse sentido. Falar assim, ok, quem vai estar aqui comigo?
cuida da casa, da limpeza da casa, e aqui cuida da alimentação, eu vou contratar alguém para fazer um serviço, né, de vir aqui e fazer uns congelados, enfim. E eu vou focar na amamentação, eu vou focar no neném. Porque senão aquela mãe fica cheia de coisas e ela não consegue escolher as batalhas dela, ela começa a se sentir frustrada, ela começa a achar, eu não consigo fazer nada, né? Tipo assim, eu não consigo fazer nada direito. Isso afeta muito, entendeu? E eu acho que a gente precisa ser mais, cobrar menos da gente. Eu acho que a gente se cobra muito. Então, eu acho que isso também é importante. Muito bom. Isso é algo que eu faria, né, de diferente, que eu O vou quê, fazer. Dani? Descansar mais. Porque na primeira gravidez, você tá tão assim, é tanta empolgação, eu não sei nem te falar. Você quer É fazer o bebê, tudo, né? Você não quer Dani? delegar pra ninguém. Você quer ficar ali perto dele, você quer, sabe, Você olha até pro você bebê quer tirar dormindo. foto, você quer ficar filmando, você quer tipo, mil coisas. Você quer você fazer a comida do bebê quando começa a comer. Você quer você lavar a roupa do bebê. E assim, aprenda a delegar, né? A gente quer controlar, né? Geralmente mulher é assim, Exatamente. brasileira, somos assim. Mas assim, deixa o marido fazer, sabe? Deixa o marido se envolver ali também. Importante pra ele, importante pro vínculo dele com o bebê. Momento, né? Com certeza. Exatamente. Vai descansar mais então, Dani? Vou É descansar, isso? com certeza. Não faria bom. nada diferente no sentido de, né, de preparação, né, na gravidez, porque a gente não precisa. O enxoval, o bebê não precisa de muita coisa, né? Agora, a mãe do segundo, a gente sabe, precisa de tantos, só macacão no começo, não precisa de mais nada. Só o colinho, um paninho ali de vez em quando e uma roupinha para as trocas. Mas assim, eu não vou me preocupar, não, né? Não me preocupei com nada também, não vou me preocupar com nada. Mas a questão de descansar, vou ter minha mãe aqui, graças a Deus. No primeiro puerpério, eu não tive minha mãe, não tive ninguém. Mas agora ela vai estar aqui, então assim, eu acho que vai ser mais fácil, né? Vou Com pegar, certeza. mãe, pode ficar à vontade aí. Amor, faz sala aí, tchau. Porque é tão pouco tempo, assim, né? 2 horas, 1 hora. E quando você vê, já passou. Muito rápido. Muito rápido. E aí agora, é assim, não vou ficar muito ali na empolgação de tirar muita foto, muito vídeo, porque a gente fica. E o pai é parte do processo, né? Com certeza, Nem que é. seja para pegar ali do berço, né, à meia-noite e entregar no seu braço para você amamentar e fazer arrotar e devolver pro berço. E é a melhor coisa. Já é uma ajuda. Essa é uma parte ajuda. de fazer arrotar já é uma benção Exato. mesmo. E vamos combinar, né? Homens, né? Vamos lá, assim, mostrem serviço, né? Tipo assim, o pai é tanto pai quanto a mãe é mãe, né? Então eu acho que essa cobrança em cima da mãe de que a mãe tem que fazer tudo, não, entendeu? E eu acho que também a mulher é importante ela delegar funções pro marido, né? Combinarem antes, né? Durante a gestação, olha, amor. Principalmente as mães expatriadas. Sim. Porque não tem, muitas vezes, agora você teve a sua mãe, né, mas na primeira gestação, né, no primeiro puerpério, não teve a mãe. Sim. Né? Então, as coisas precisam estar, né, muito bem divididas. E eu né? me preparei, eu congelei muita comida, então essa era a minha preocupação, né? Ficar fazendo comida, porque somos só nós dois. Ficar comendo comida na rua também não é uma, A não era uma opção comida ainda boa dos pra Estados gente. Unidos. Né? E aí eu me Não é tão preocupava bom. com ele, porque o pai também cansa, né? O pai Sim. também precisa trabalhar. Então ele fazia, quando ele trabalhava, quando ele chegava em casa, era o tempo todinho pra gente, pra mim, pro bebê. Então assim, eu me preocupava com essa parte. Então você congelar comida, congelar, né, se preparar para isso é um peso a menos. Então assim, só na hora de comer, só esquentar ali, fazer um arrozinho rapidinho, já tem o feijão, já tem a carne congelada. E aí, Dani, na você hora- vai ter que voltar aqui agora pensando, sabia? Para dar umas dicas de congelamento Com para essas certeza, mães, a de gente como fica organizar craque. o cardápio. Tudo muito isso. legal isso. Eu sei o que pode, o que não pode ser congelado, o que dá certo, quanto Exatamente. tempo. A gente vai aprendendo. As minhas Muito amigas bom. já estavam assim, não, você vai encontrar a Dani, pergunta pra ela como é que ela faz todas aquelas receitas. Pergunta isso, pergunta aquilo. Falei, tá, vou perguntar tudo. Olha, eu não sei. É um dom. Vai um dom. acontecendo, Cada um né, tem um dom, gente? não tem E tá jeito. tudo ali no É a dom. necessidade também, né? Porque Tá ali aqui na não tem rede ninguém vizinha, quem gente, faz, saber. não tem ninguém quem faça. A gente vai aprendendo. Eu sempre gostei. Aí a gente une, né? Que É o eu seu gostar, hobby, né? O hobby do precisar, né? Da necessidade. Você gosta de cozinhar, Mel? Eu gosto de cozinhar, mas assim, eu fui criada com... Lugar de criança não é na cozinha, né? Minha avó é uma grande cozinheira, cozinha muito. A comida dela é, assim, fantástica, sensacional. Mas, infelizmente, eu nunca fui ensinada, né? E quando mudei pra cá, eu sou casada com um americano, né? O americano, né? Ele é muito hands-on, né? Ele tá ali, ele faz tudo e tal. Eu nunca me esqueço, assim, uma vez minha sogra virou pra mim e falou, vai fazer o jantar.
E eu falei, meu Deus, e agora? Tipo, o pior desafio da vida, né? Para uma pessoa que não cozinhava. E aí também, né? Para pessoas que não conhecem, assim, né? Os hábitos alimentares. Exatamente. Enfim, eu tive que aprender muito, né? Nesses últimos 10 anos, assim. Eu gosto de cozinhar, assim. Me dá prazer, né? A parte do servir, né? Me dá prazer ver meu marido e minha filha comendo minha comida. Sabe? Comendo uma comida saudável. Então, isso me traz muito prazer. A gente sempre teve uma dieta meio restrita. A gente era vegano, depois vegetariano. Então, nunca foi tão fácil comer em qualquer lugar. Então, hoje eu posso dizer que eu tenho um prazer, né? Não chego aos pés da Dani. Preciso de uma dica. Nenhuma de nós. Cada uma com seu dom. Tá tudo claro. Mas quero aprender mais. Se eu gosto de arrumar casa. Eu faço o básico do básico. Pois é, quero sempre aprender mais. Fico sempre de olho nas receitas dela e em várias outras receitas, né? Tentando adaptar as coisas e tal. Mas hoje eu gosto, hoje me dá muito prazer, assim, né? Poder comer uma comida saudável, uma comida caseira, que não tem nada como uma comida caseira, né? Que legal. Uma pergunta que eu tenho, você é casada com um americano, né? Que a Dani é casada com um brasileiro. Você viu muita diferença nessa questão da educação mesmo, né? Da sua filha? Como que foi isso? Eu acho que, primeiramente, assim, a maior diferença para mim, quando eu converso com minhas amigas brasileiras, é o quanto ele é participativo, né? O quanto ele faz questão, assim. Um dia ele virou pra mim e ele falou, eu queria tanto poder amamentar, porque é a única coisa que eu não consigo fazer que você faz, sabe? E aquilo pra mim, assim, eu sou fã do meu marido, assim, eu sempre falo, meu marido é o melhor ser humano que eu já conheci na vida. E ele foi educado dessa forma, né? Então, assim, com 4 anos de idade, ele colocava louça na dishwasher já, né? Então, assim, cortava grama com 7 anos. Então, assim, ele foi acostumado com isso. Então, lá em casa é ele que lava a louça. Quando eu falo isso para minhas amigas, elas ficam assim, mas como? Ah, não, na minha também. Na minha também, louça. Que é louça? A minha mãe estava aqui esse tempo, e ela, quando ele foi chegando o tempo dele ir embora, ele... Oh, meu Deus, daqui a pouco eu vou voltar para lavar louça. Vou voltar. Porque não só lavar louça, né? Mas ele faz tudo, né? Dentro de casa. Mas tem isso é a maior bênção que uma mulher pode ter, uma esposa, né? Tem que ser dessa forma. O meu faz comida. Chega em casa, tem janta isso já. Isso é sensacional. Isso é maravilhoso. Uma coisa que eu percebo, assim, e tem mudado, graças a Deus, é que, assim, na verdade, os maridos brasileiros, a maioria deles, eles foram criados muito de uma forma de... A mulher ela já ganha uma cozinha quando ela é pequenininha, né? A menina já ganha uma cozinha, já ganha panela. Exato, o menino nunca carrinho. ganha uma panela nem uma cozinha, né? Mães de meninos, vamos dar panela pro menino, vamos dar cozinha pro menino, né? Pra ele também saber que, assim, em algum momento da vida dele ele vai precisar cozinhar. Mas, assim, não é ensinado, né? A gente não fala pro menino, olha, você vai cozinhar, né? Ninguém fala isso, né? E a mulher, ela é criada para cuidar da casa, né, para fazer essa parte do serviço. Então, eu acho que hoje, quando eu vejo muitos maridos brasileiros aqui, eu sinto que eles já estão modificando esses hábitos. Um pouquinho dessa cultura. É uma coisa boa, né? Até porque tá nossa vida. Até porque aqui não tem ninguém que faça. Exato. Pra ele, não, então paga alguém pra me ajudar. Ele vai ver o preço, ele, não, pode deixar eu. Pode deixar que eu vou fazer eu vou aprender tudo. Aí o homem vira um handman, né? Faz tudo dentro de casa. Tudo, tem que fazer. Gente, eu acho que esse é um assunto que dá para mais uma conversa. Com certeza. Né? Mas nós queremos agradecer. Melina, muito obrigada. Consultora de amamentação, de sono, muito obrigada. Muito obrigada, Dani, pela participação aqui. Vou propor aqui um brinde à amamentação, esse momento mágico. E aos maridos parceiros, né? Exato. Olha que sorte. Então tá bom, gente. Muito bom. Amor, te amo. O podcast da Macro Baby. E o nosso podcast fica por aqui e volta semana que vem, não é? Estaremos de volta. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, foi Tchau, gente. Pode Tchau, deixar aí nos tchau. comentários os novos temas que vocês querem ver por aqui, viu? E até a próxima.